Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o capítulo de número 18. Aleluia. A partir do verso do número 18 também. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Tome teu assento. Esse texto, sem sombra de dúvidas, é um texto bastante conhecido. Talvez você já ouviu 1000 ministrações acerca desse texto. Hoje, então, você vai receber ou vai ouvir a 1001ª vez. A história nos mostra um jovem que toma uma iniciativa de ir ao encontro do Cristo. Esse mesmo texto é relatado dentro dos evangelhos sinóticos, em Mateus, também relatado em Marcos, em Mateus no capítulo 19 e em Marcos no capítulo número 10. Algumas particularidades são apresentadas de formas diferentes no inicial do versículo, porque em Mateus, ou melhor, em Marcos, o texto afirma que, diferente do que diz Lucas, príncipe, em Marcos ele é apresentado como um jovem. Fazendo a conexão, era um jovem príncipe, era um jovem rico, que tem uma iniciativa de ir em direção ao mestre. Algumas particularidades que a gente percebe a partir desse jovem. Primeiro, era jovem, era príncipe, era um dos principais. Nós podemos então dizer que talvez ele tivesse posses, era rico. Então, primeira das qualidades que nós vemos neste príncipe, no homem que aparece dentro desse texto, que ele era príncipe e era rico. Uma segunda característica que nós encontramos dentro desse texto é que, diferente de o que nós lemos em Lucas, em Marcos, o texto vai dizer que ele corre e se prostra diante do Senhor Jesus Cristo. Ele corre e se prostra diante do Senhor Jesus Cristo.
Nós podemos então dizer que era jovem, príncipe, rico, e entendia que ele estava diante de alguém superior a ele. Ele reconhece a autoridade de Jesus e se prostra. Ao reconhecer a autoridade de Jesus e se prostrar, ele está tendo uma atitude de adoração. Boas qualidades, não? Príncipe, jovem, adorador. Ele entende diante de quem ele está. Um dos grandes desafios que nós encaramos nos dias atuais é uma crise de identidade. E isso tem nos afetado de maneira sobremaneira, né? Crise de identidade, saber quem eu sou. O interessante é que dentro dessa linha de crise de identidade, a identidade vai dizer acerca de um conjunto de características que distingue uma pessoa de outra. Características que fazem uma pessoa se torne um indivíduo, não seja um clone. E é dada tanta importância acerca de saber quem chega, quem sai, que o João Batista, ele é perguntado: quem você é? Que mensagem é essa que você traz? Não diferente do Cristo, o Cristo também ouve acerca do que estão falando a respeito dele. Ele pergunta aos seus discípulos: quem dizes que eu sou? E a gente encontra a declaração, não da carne, mas dada pelo Espírito a Pedro. Ele diz: cara, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, acerca de Jesus Cristo. Porém, esse jovem, que é príncipe, é rico, é um adorador, ele, ao chegar diante do Senhor Jesus Cristo, ele sabe quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia quem era Jesus. Tanto que ele adora e depois ele diz: bom mestre. Ele sabia que estava diante de um mestre. Então, repetindo: príncipe rico, adorador, e sabia diante de quem ele estava. Ele sabia quem era Jesus. Por si só, isso são excelentes características, mas mais do que ter essas características, ele tinha algo comum conosco. O que ele tinha? O que ele está falando, o que ele está perguntando ao Cristo, ele está perguntando acerca da vida eterna. Ele queria a vida eterna. Se nós pudéssemos falar, dar uma nota para este jovem, nós diríamos: esse jovem é um jovem nota 10. Eu não tenho filhas, tive 2 filhos, mas se eu tivesse uma filha, eu falei: esse cara é para casar. Jovem, rico, adorador, sabe de quem ele está, quer a vida eterna e não para por aí. Porque na continuidade da conversa dele com Cristo, o Cristo vai perguntar a ele: você sabe os mandamentos? Ele fala: eu tenho guardado desde a minha juventude. Então nós poderíamos acrescentar: um estudioso, um estudante da lei. Nos dias de hoje seria um teólogo. Então, jovem, rico, príncipe, adorador, sabia quem Jesus era e era um teólogo. Esse é para casar, meu irmão. Se alguma jovem entrar aqui na igreja: pastor, essas são as características do meu noivo. Eu falo: casa, filha. Casa, que isso está raro. Porém, dentro desse discurso dele com Cristo, ele fala acerca das suas convicções, ele fala acerca do que ele tinha guardado. Ele fala: eu tenho guardado isso. Eu sei que eu não posso adulterar, eu sei que eu não posso matar, eu sei que eu não posso furtar, eu sei que eu não posso dizer falso testemunho, e eu sei que eu devo honrar papai e mamãe, eu sei tudo isto, e não é de agora. Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. E olha que interessante, o que depõe a favor desse jovem é que o Salmo 119:11 vai dizer que é preciso esconder a palavra do Eterno no nosso coração, para a gente não pecar contra Ele. Então ele está dizendo: eu tenho guardado todas essas coisas.
Porém, a tratativa do que ele está pedindo é o que eu faço para ter a vida eterna. E aí entra a questão, porque por mais que ele aparente ter todas as habilidades ou as habilitações para parecer como, uau, esse cara é nota 10, esse cara é um cara para se assentar, para se ter como companheiro, como amigo, ele esconde algo dentro do seu coração, que só é revelado diante da luz chamada Cristo. Porque ele olha para os mandamentos que lhe são apresentados, como se pudesse, eu obedeço até aqui, mas a partir daqui eu desconheço. Porque dentro dos mesmos mandamentos que o Cristo está falando com ele está dizendo, eu tenho guardado, eu tenho guardado, eu tenho guardado, eu tenho guardado. O próprio Cristo, em suas mensagens, ele havia apresentado, direcionado, dizendo, quais são os 2 grandes mandamentos? Mensagem do Cristo em Mateus 22. Amarás o Senhor teu Deus, mas não para por aí. Amarás o teu próximo. Ele entra nesse ambiente desprezando que o amor não aceita limites. E a gente encontra essa definição de quem é o próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Na parábola, a história contada pelo Cristo, ainda em Lucas, no capítulo 10, não me falha a memória, do bom samaritano. Quando o doutor da lei quer fazer uma pegadinha com Cristo, e dentro da discussão, do debate, ele diz, tá bom, se é para amar o próximo, quem é o meu próximo? E você conhece a história do bom samaritano, que é relatada. Por mais que ele aparente ter, nós poderíamos dizer que esse jovem é o religiosamente correto. Eu cumpro todos os protocolos. Aplicando contextualizando para os nossos dias, seria como, eu sou aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou jovem, eu participo dos 60 minutos, sou dizimista. No culto das 18, eu chego 15 minutos antes e eu dobro meus joelhos para preparar, para acender a lenha para o culto. Religiosamente correto. Eu não falto o culto domingo, porque se faltar o culto domingo, a minha semana não fecha. Eu não falo mal de ninguém. São habilitações que vão sendo postas diante do Cristo, como se dizendo, as minhas credenciais são o suficientes para a vida eterna. É como se ele tivesse agora vou fazer um tira-teima, porque eu sou tão bom, eu sou tão bom, eu sou tão bom, que não há nada em mim que me impeça de herdar a vida eterna. Porém, nesse diálogo com o mestre, algo nos é revelado, nos é apresentado, porque embora o seu desejo apontasse para a vida eterna, o seu coração não estava conectado àquele que dava acesso à vida eterna. E talvez nós estejamos caminhando também. Qual o sentido de estar dentro da casa do Pai? Eu estou caminhando porque eu quero ir para o céu. E aí o que você está fazendo? Eu canto, eu prego, eu jejuo, eu oro, eu dirijo um trabalho de oração, eu ministro louvor.
então eu estou no céu. Porque a minha conduta me habilita. Eu tenho credenciais. Talvez alguns poderiam dizer, eu tenho pedigree porque eu sou filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, e pastor, e pastor, e pastor, e pastor. Eu tenho sangue sacerdotal. Quantos nós já não vimos? Alguns que não querem nada com Cristo, mas entrega a foto à mãe e fala, mãe, ora lá a foto, para que nada aconteça comigo. É querer acessar os céus de forma errada. E há uma palavra de denúncia, aonde estiver o teu coração. Aonde estiver o teu coração. E essa noite é uma noite de ceia. Eu conversava com o Lucas, meu filho, um bom ouvinte, coitado, me ouve muito. Cara, eu preciso de uma mensagem para a ceia. Uma mensagem que nos faça repensar algumas questões. Naná, eu olho para esse cara e falo, meu Deus, o cara corretíssimo. Não tinha preocupação de boleto, Reginaldo, para pagar, pastor. Segundou, ele está tranquilão, sou príncipe. E quanto à teologia, minha teologia está em dia. E quanto saber quem Cristo é, eu sei que Ele é mestre e Ele é bom. E quanto às leis, eu tenho guardado, não é de agora não, irmão. Eu não sou crente de ontem. Eu não sou um neófito na fé. Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Sabe, esse é um pensamento meu. Porque o texto diz assim, e quando Jesus ouviu isso, rapaz, Jesus deve ter olhado assim, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Não pode ser. É o texto que diz, e quando Jesus ouviu isso, diz-lhe, ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Esse ainda te falta uma coisa nos agarra. Porque eu conheço as minhas debilidades. Embora minha esposa conviva comigo, ela não pode dizer, Lemuel, te falta isto e isto. Eu penso a respeito de Deuteronômio capítulo número 9, quando o eterno Deus está chamando o povo, dizendo, olha, eis que vocês vão tomar cidades mais fortes, cidades muradas até os céus, um povo mais forte do que vocês. Aí o texto continua e o eterno vai dizendo assim, e lá existem gigantes que vocês conhecem. O que eu estou querendo dizer? Eu não sei o que falta em você, mas você sabe. Porque essa palavra nos conecta com a palavra da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Talvez o nosso sentimento é, eu tenho 30 anos de igreja. Eu tenho 20 anos de igreja. E ainda te falta uma coisa. Mas pastor, eu faço campanha de oração. Ainda te falta uma coisa. Mas eu trago os meus filhos para a igreja. Eu acompanho a minha esposa.
Eu acompanho o meu esposo, ainda te falta uma coisa. E eu oro nesse momento. Eu oro nesse momento a fim de que o Espírito Santo sopre aos meus ouvidos, mas não pare nos meus ouvidos. Já que Ele está na casa, sopre também aos teus ouvidos. Porque a palavra desta noite não é para nós sairmos desse ambiente como esse jovem saiu. O final você decide. A decisão está nas tuas mãos. Como você sai daqui nesta noite, está nas tuas mãos. Esse jovem tinha tudo para voar. Quando ele apresenta as suas credenciais, o Cristo está dizendo, nada disto vale. Nada disto te garante. Nada do que você me falou habilita. Te habilita? Tá bom, então o que me habilita? O amor. O que me habilita? O amor. Repita comigo, por favor, o amor. Você já reparou que os 10 mandamentos são todos mandamentos baseados no amor? Trata-se de relacionamento? Relacionamento para com Deus, relacionamento para com o homem? Faça uma releitura dos 10 mandamentos. Com a centralidade de amor. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, logo eu não vou ter outros deuses diante de mim. Se eu amo meu irmão, eu não vou roubar meu irmão. Se eu amo meu irmão, eu não vou matar o meu irmão. Se eu amo meu irmão, eu não vou falar mal do meu irmão. Se eu amo meu irmão, eu não vou adulterar. Você consegue encontrar amor aí? Tanto que o Cristo fala. Resuma isso em 2 mandamentos. Resume o que está estabelecido acerca da lei em 2 mandamentos. Amar a Deus. Amar o próximo. Você consegue perceber por que nós por vezes declaramos: eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com... Eu tenho uma aliança com... Está agarrado na garganta, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho uma aliança com... E por que você não fala com teu irmão, você não fala com a tua irmã? É o teu santo que não bate com o dele? Tem algo errado. Se o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo, ele testifica, alguém está errado. Ou os 2 estão errados. Ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Eu não vivo de saudosismo, pastora Rosane. Pastor Michel, eu sou do tempo em que Santa Ceia era ambiente de Acuris Amélia. Que crente levantava do seu banco, cruzava o corredor e antes de participar da ceia dizia: me perdoa. E não tinha esse negócio de me perdoa porque eu fiz, não, isso é muito vago. O que você fez tem nome. O que você fez tem nome. Não, se eu te fiz alguma coisa, você sabe. Talvez eu não saiba. Quem você fez não sabe, mas você sabe. Então dá nome. Mas eu estou religiosamente correto. Aí o céu nos reúne nessa noite e fala assim: ainda te falta uma coisa. Uma pequena coisa, mas te falta. Porque o amor não é algo que a gente coloca dentro de um pote. O amor o amor a gente não enche uma taça de amor. Como a gente percebe o amor? Através das evidências, da manifestação, dos gestos.
palavra então do mestre para esse jovem é: vende tudo que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Convite do mestre: me segue. Convite do mestre, pastora Cristiane, que é a vida eterna, me segue. Convite do mestre, presbítero Vilmar, que é a vida eterna, larga tudo e me segue. Mas olha o que o texto está dizendo. Esse jovem está virando as costas. Sabe o que ele está dizendo? Sem palavra alguma. Se para ter a vida eterna eu preciso te seguir os teus passos, eu abro mão da vida eterna. E aí, Filadélfia? Quem somos nós nesta noite? Alguém que tem uns credenciais e credenciais e credenciais e credenciais, que nos enche de orgulho para dizer: eu estou salvo. Tem alguns pastores Dilson que, se fosse possível, a gente faria como Jesus. E quando a gente ouvir isso, eu tenho certeza da minha salvação. Mas não consegue se relacionar com seu irmão que vai morar no mesmo céu que você? Ainda te falta uma coisa. Eu tenho certeza que vou para o céu. Quando vê o teu irmão atravessa a calçada, vai para o outro lado para não falar, ainda te falta uma coisa. Sabe o que vem à minha mente agora? Religiosidade. Um ambiente que o Cristo entra, convidado para um jantar. Ele entra, ninguém dá o ósculo santo a ele. Ninguém lhe dá uma toalha. Ninguém lava os seus pés com água. Aí entra uma mulher e derrama um vaso de essência preciosa aos pés do Cristo. Os salvos estão dizendo: era melhor ter usado o dinheiro disso aí para ter comprado cesta básica. Não sei o que estou dizendo não, o texto está. Era melhor ter usado para os pobres. Esse discurso é antigo. Vou fazer uma pausa aqui, Ohana. Não traz 1 quilo de sal para botar no carrinho da ação social. Mas quando alguém entrega, fala: era melhor ter usado com os pobres. É o Cristo dizendo: quem muito dá, é porque foi muito perdoado. Ah, gente, por vezes nós somos assim, somos tão bons, que achamos que a gente nem precisa tanto assim do perdão de Cristo. Tem nos faltado alguma coisa. Tem nos faltado alguma coisa. Nós nos julgamos tão bons, estou me botando no balaio. O sacrifício foi, mas para mim de repente não precisava nem morrer a vida toda. Era só um pedacinho, porque a minha vida, a minha história, as minhas credenciais, a minha oração que eu oro, o céu se abre. O chão de ferro é aberto. O céu de bronze é aberto. Eu não vou falar mais a você não, vou falar para mim. Ainda me falta alguma coisa. Mas eu oro. Abra os meus ouvidos. Abra os meus ouvidos.
Abra os meus ouvidos. Esse jovem, ele teve a oportunidade de ouvir do Cristo. Te falta uma coisa. A atitude que ele toma é deixar o ambiente triste. Era um ambiente que ele podia sair, de fato, consolidado no caminhar com o Mestre. E o texto diz porque o coração dele estava nas suas riquezas, porque ele era muito rico. Eu concluo. A palavra é simples. Sem pretensão nenhuma de acrescentar algo que você não tenha visto dentro desse texto. Pretensão nenhuma de acrescentar nada que você não tenha lido, não tenha visto dentro desse texto. Ainda te falta uma coisa. Essa noite não é uma noite de convite para você sair do teu lugar e vir diante do altar. Não é. Os discípulos estão olhando tudo isso. E eles estão perguntando agora: quem pode salvar-se? Quem pode salvar-se? A resposta que vem do Cristo a eles: as coisas que são impossíveis ao homem, elas são possíveis a Deus. Sempre o Pedro. Sempre o Pedro. Lá vem Pedro de novo dizendo: mas Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. É como se Pedro estivesse dizendo: e a gente, nós deixamos, diferente dele que foi embora. Nós deixamos tudo e te seguimos. Aí o Cristo declara a Pedro: Pedro, o que vocês não entendem é que o deixar é uma aparente perda. Porque não há ninguém que tenha deixado pai, mulher, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais. Que não haja de receber muito mais neste mundo, na idade vindoura e na eternidade. Aquilo que parecia a perda, o que pareceu perda àquele jovem, o fez tirar a oportunidade de seguir o Mestre. E eu concluo: porque caminhar com Cristo nunca será perda. Eu repito, a palavra do Cristo a Pedro: não há ninguém que tenha deixado pai, esposa, sua casa, em favor do reino de Deus, que não há de receber aonde? Na vida eterna, não. Verso 30 do mesmo capítulo que nós lemos: e não haja de receber muito mais neste mundo,
e na idade vindoura, e também na vida eterna. Se coloque de pé, por favor. Ainda te falta uma coisa. Eu não posso falar a respeito do que te falta. Eu repito, eu não posso falar a respeito do que te falta. Mas que o Espírito Santo de Deus te traga clareza acerca do que você precisa ajustar. Qual é a urgência disso, pastor? O céu é logo ali, não tem tempo. Não há tempo a se perder. Olhe para o céu e veja a manifestação dos sinais. O céu é logo ali. Aquele que foi é o mesmo que voltará, e ele voltará. Que sejamos achados em condições de ouvirmos o soar da trombeta. E nós que estamos vivos, subiremos a um encontro daqueles que dormem. Mas haverá aqueles que ouvirão, não mais, ainda te falta uma coisa. Mas ouvirão, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. O céu é uma realidade, mas você não pode desprezar que o inferno também é uma realidade. E eu não quero inaugurar esse trem. Tão certo como o céu é uma realidade e nós iremos para lá, amém? O inferno também é uma realidade. Ele vem e não tardará. Este jovem, a Bíblia não nos diz se posteriormente houve oportunidade a ele ou não, presbítero Rhodes. Isso não é apresentado. Mas eu me preocupo com o monge, com nós que aqui estamos. Onde a nossa preocupação não pode se limitar, talvez aquilo que a gente pensa é vergonha hoje. Mas se a vergonha hoje é momentânea, é apenas alguns segundos. Mas existem alguns que experimentarão uma vergonha que não cessará. Pastor, e qual é o desafio? O desafio é: ainda nos falta uma coisa. E a gente precisa amadurecer esse caminho. Que nem sempre
Deus vai usar alguém para vir marchando na nossa direção e dizer: te conserta. Quando você sabe das tuas crises, dos teus gigantes. Você conhece as batalhas que você trava e tem perdido? Mas eu paro por aqui, porque é um autoexame. Curva sua cabeça, por favor. Faça a tua oração nesse momento. Faça a tua oração nesse momento. Peça a Ele: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. O que me falta? Não importa o que sou, nem o que tenho, diante que tu és. Por quê? Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Eu te quero. Eu te adoro. Eu te adoro, Meu Senhor. Eu te amo. Eu te quero. eu te quero, Eu te adoro. eu te adoro, Senhor. Pai, que nada nos impeça de largarmos algo para seguir a Ti. Sacuda-nos, porque o nosso coração é enganoso. As nossas emoções, elas nos traem. Mas diante da Tua voz, nós queremos deixar para Te seguir. Ajuda-nos a não nos embaraçarmos com as questões deste tempo. Estamos correndo uma corrida. Temos um alvo. O alvo é Ti, Jesus. É os céus. É estar contigo eternamente. Por isso nós reforçamos. Nós declaramos que nós Te amamos. Nós Te adoramos. Nós Te queremos. Nós nos rendemos diante de Ti. Nós reconhecemos a Tua soberania.
reconhecemos que tudo o que precisamos está em Ti. Tu és suficiente. Tu és suficiente. Tu és suficiente. Ajuda-nos para que nós não ergamos altares a outros deuses. Que os nossos altares não sejam baseados em orgulho. Que os nossos altares não sejam baseados em justiça própria. Que os nossos altares não sejam fundamentados em vingança, em dar o troco, mas que o nosso altar seja de rendição a quem Tu és. O que mais queremos é nos parecer contigo. O que mais queremos é nos tornar em quem Tu és. Por isso te pedimos, invista a Tua história em nós. Nos envolva-nos na Tua história. Muito obrigado, Espírito Santo, porque eu saio desta casa nesta noite despertado para algo. Eu saio desta casa despertado para algo. Nós não seremos surpreendidos pelas sutilezas do inferno, pelas artimanhas de Satanás, porque os nossos ouvidos permanecerão em Ti. A Tua voz nos guiará. A Tua voz nos guiará. Sim, a Tua voz nos guiará. Essa é a nossa oração, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.